Você já parou para pensar em como a Terra é incrível? Um planeta vivo, azul, que flutua no espaço como uma joia entre bilhões de estrelas. De longe, ela parece tranquila, mas basta se aproximar para ver o espetáculo acontecendo. Aqui, tudo está em constante transformação. Montanhas nascem, oceanos se agitam, vulcões respiram e a vida floresce até nos lugares mais extremos. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo nosso planeta. Descobrir curiosidades geográficas surpreendentes, observar fenômenos naturais que parecem saídos de um filme, conhecer animais únicos que só existem aqui, explorar ambientes extremos, de desertos escaldantes a geleiras eternas, e refletir sobre como nossas ações moldam o futuro da Terra. Prepare-se para se encantar com o lar mais extraordinário do universo conhecido. Bem-vindo à Terra! Deixe uma curtida e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. A Terra é um planeta único. Dentre os bilhões que existem no universo conhecido, ela se destaca por ser, até onde sabemos, o único onde a vida floresceu em toda a sua diversidade. E isso não aconteceu por acaso. A vida na Terra só é possível graças a uma série de fatores cósmicos e naturais que funcionam como verdadeiras camadas de proteção. A primeira grande proteção está na nossa atmosfera. Ela envolve o planeta como um manto invisível, regulando a temperatura, filtrando a radiação solar perigosa e permitindo que respiremos. Dentro dessa atmosfera, a camada de ozônio atua como um escudo contra os raios ultravioletas do Sol, que, em excesso, seriam fatais para a maioria das formas de vida. Sem essa camada, a superfície da Terra seria um deserto estéril, bombardeado por radiação. Outro escudo essencial é o campo magnético da Terra. Ele é gerado pelo núcleo metálico em movimento dentro do planeta e sua função é desviar partículas solares carregadas, conhecidas como vento solar, que poderiam destruir nossa atmosfera com o tempo. Esse campo nos protege como se fosse um escudo invisível, afastando o que há de mais perigoso vindo do espaço. Além dessas camadas invisíveis, a própria posição da Terra no sistema solar é crucial. Estamos localizados na chamada Zona Habitável, a faixa ao redor de uma estrela onde as temperaturas permitem a existência de água líquida, elemento fundamental para a vida como conhecemos. Se estivéssemos um pouco mais perto do Sol, seríamos abrasados como Vênus. Se estivéssemos um pouco mais longe, congelaríamos como Marte. Mas estamos no ponto ideal. Todos esses fatores criaram uma combinação extraordinária, uma bolha de condições perfeitas onde a vida pôde surgir, evoluir e prosperar. E é impossível não se perguntar: mas como isso tudo se tornou isso tudo? Para entender, precisamos voltar no tempo. Muito antes de existirem planetas, existia apenas poeira, literalmente poeira de estrelas antigas. O nosso sistema solar começou a se formar há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir de uma imensa nuvem de gás e poeira interestelar chamada nebulosa solar. Em um dado momento, algo, talvez a explosão de uma supernova próxima, perturbou essa nuvem, fazendo-a colapsar sob sua própria gravidade. À medida que ela colapsava, começou a girar, formando um disco achatado com uma concentração de massa no centro. Essa massa central se aqueceu cada vez mais, até acender como uma fornalha nuclear. Nascia o Sol. Ao redor dele, no disco em rotação, partículas de poeira começaram a se juntar, colidir e formar corpos cada vez maiores, os planetesimais, que depois se transformaram nos planetas. Os 4 mundos rochosos mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, se formaram a partir de elementos mais pesados que afundaram em direção ao plano interno do sistema.
A Terra, com sua composição rica em minerais e elementos essenciais, foi esculpida pouco a pouco, sofrendo impactos, aquecendo-se, diferenciando seu interior e, mais tarde, formando sua atmosfera. Ao longo de milhões de anos, com o resfriamento da crosta e o surgimento da água líquida, ela começou a criar o palco perfeito para algo ainda mais raro: a vida. Nosso planeta não é apenas um ponto azul no espaço. É o resultado de processos cósmicos que se estenderam por bilhões de anos. E a cada camada protetora, a cada detalhe de sua órbita e composição, podemos ver um delicado equilíbrio que permitiu a existência de tudo o que conhecemos. Então, o que falar sobre isso aqui? Essa é a savana africana, um dos cenários mais icônicos e selvagens do planeta. Um lugar onde o céu parece infinito, o sol queima o horizonte e a vida pulsa em um ciclo natural de beleza, perigo e equilíbrio. As savanas cobrem cerca de metade do continente africano e são caracterizadas por vastas planícies com gramíneas douradas, arbustos esparsos e algumas árvores resistentes, como as imponentes acácias. Embora pareçam simples à primeira vista, essas paisagens abrigam uma das maiores concentrações de vida selvagem do mundo. É aqui que você encontra os famosos Big Five: elefantes, leões, rinocerontes, leopardos e búfalos. Mas há muito mais além disso. Girafas deslizam lentamente entre as árvores, zebras cruzam os campos em bandos, guepardos caçam com velocidade estonteante e gnus participam de uma das maiores migrações terrestres do planeta, uma jornada épica que desafia a própria sobrevivência. A vida na savana é regida pelas estações. Durante a estação seca, a água se torna um recurso precioso. Animais percorrem grandes distâncias em busca de rios e poças, e os predadores aproveitam esses momentos para caçar. Já na estação das chuvas, a paisagem se transforma. A grama cresce, as flores desabrocham e a abundância retorna, ao menos por um tempo. As savanas também são vitais para o equilíbrio ecológico. Elas absorvem carbono da atmosfera, mantêm o solo firme contra a erosão e sustentam comunidades humanas que há milênios vivem em harmonia com este ambiente. Povos como os Maasais, no Quênia e na Tanzânia, têm uma conexão ancestral com a terra e os animais que nela habitam. Mas mesmo com toda a sua beleza e importância, as savanas estão ameaçadas. A expansão agrícola, as mudanças climáticas e a caça ilegal colocam em risco tanto os ecossistemas quanto as espécies que deles dependem. Preservar as savanas africanas é proteger um dos últimos grandes palcos da vida selvagem no mundo. É garantir que futuras gerações possam ver com os próprios olhos leões em liberdade, elefantes cruzando planícies e o sol se pondo atrás das acácias, pintando o céu com tons que só a natureza pode criar. Essa é a Antártica, um continente coberto quase inteiramente por gelo, isolado no extremo sul do planeta. Silenciosa, inóspita, mas incrivelmente fascinante. Um mundo branco, selvagem e praticamente intocado, onde o frio é absoluto, os ventos sopram a mais de 300 km por hora e a temperatura pode cair abaixo de menos 80 graus Celsius. Parece hostil à vida, e de certa forma é, mas a Antártica é muito mais do que um deserto congelado. Ela guarda cerca de 70% de toda a água doce do planeta, congelada em suas geleiras milenares. Se esse gelo derretesse por completo, o nível do mar subiria cerca de 60 metros, redesenhando todos os continentes. A Antártica é, literalmente, o termômetro da Terra. Ao estudar seu gelo,
os cientistas podem entender não só o passado do nosso planeta, mas também prever-se o futuro. Debaixo de todo esse gelo existe terra firme, montanhas, lagos, vulcões adormecidos e até um sistema hidrotermal subterrâneo que ainda é pouco compreendido. Alguns desses lagos, como o Lago Vostok, estão selados sob mais de 4 quilômetros de gelo há milhões de anos, isolados de qualquer contato com a superfície. Nesses ambientes extremos, os cientistas buscam formas de vida microscópica capazes de sobreviver sem luz solar e sob enorme pressão. Estudar essas criaturas pode nos ajudar a entender como a vida poderia existir em lugares como Europa, a lua gelada de Júpiter. Mesmo nas regiões mais hostis da Antártica, a vida floresce à sua maneira. No oceano que cerca o continente, um ecossistema espetacular se desenrola. Baleias, focas, pinguins, krill e inúmeros organismos marinhos formam uma cadeia alimentar altamente eficiente. Durante o verão, quando o sol nunca se põe por semanas seguidas, a vida explode em atividade. Milhões de pinguins marcham em colônias barulhentas, focas descansam sobre blocos de gelo flutuante, baleias mergulham em busca de alimento nas águas ricas em nutrientes. E é justamente essa riqueza que está em risco. O aquecimento global está fazendo com que partes da Antártica derretam em um ritmo alarmante. O colapso de geleiras como a Thwaites, apelidada de geleira do juízo final, pode desencadear mudanças irreversíveis nos níveis dos oceanos e nas correntes marinhas que regulam o clima do planeta inteiro. A Antártica também é um símbolo de cooperação internacional. Nenhum país é dono dela. Pelo contrário, o continente é protegido por um tratado assinado por dezenas de nações que concordaram em preservar esse território para fins pacíficos e científicos. É um dos poucos lugares do mundo onde a humanidade conseguiu colocar a ciência acima dos conflitos políticos. Mas esse equilíbrio é frágil. Com o degelo abrindo rotas antes inacessíveis, aumenta o interesse por exploração de recursos naturais e rotas comerciais. O que hoje é um santuário pode em breve tornar-se alvo de disputas econômicas e ambientais. Conhecer a Antártica é olhar para um espelho do planeta. Um lembrete gelado da força da natureza, da fragilidade dos nossos ecossistemas e da urgência de cuidarmos da nossa casa comum. Mais do que um deserto branco, a Antártica é uma sentinela silenciosa que guarda os segredos do passado e as chaves do nosso futuro. Mas o que dizer sobre nosso próximo destino? Se dependesse das selvas do nosso planeta, a Terra seria verde. Afinal, as florestas que cobrem vastas áreas do mundo são radiantes e não são nada discretas. E que tal essa aqui? Essa é a Amazônia, um dos lugares mais impressionantes do planeta Terra. Uma imensidão verde que cobre 9 países da América do Sul e ocupa quase metade do território brasileiro. Com cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. E não é só isso, ela é um dos maiores tesouros naturais da humanidade, uma verdadeira joia da biodiversidade. Dentro dela vivem milhões de espécies de plantas, insetos, aves, répteis, mamíferos e peixes. Muitos ainda nem foram descobertos pela ciência. A cada passo que se dá por suas trilhas ou rios, é possível encontrar algo novo, algo surpreendente. Ela abriga onças pintadas silenciosas, macacos barulhentos, sapos fluorescentes e árvores gigantes que parecem tocar o céu. O som da floresta é como uma sinfonia viva. O canto dos pássaros, o rugido distante de animais, o sopro do vento entre as folhas. Mas a Amazônia não é só um espetáculo da natureza. Ela é essencial para o equilíbrio do clima do planeta.
Suas árvores liberam umidade que ajuda a formar chuvas e regular a temperatura de vastas regiões da América do Sul. Por isso ela é chamada de pulmão do mundo. Além disso, suas águas, como o rio Amazonas, o maior em volume do mundo, são como veias que levam vida a toda a floresta. É também uma terra sagrada para milhares de povos indígenas que vivem em harmonia com a natureza há séculos. Suas culturas, línguas e sabedorias são parte vital da riqueza amazônica. E se tudo isso já parece incrível, saiba que os segredos da Amazônia não estão apenas sobre a terra. Cientistas descobriram que existe uma floresta subterrânea escondida sob o solo da floresta amazônica, uma rede complexa de raízes, fungos, micro-organismos e até canais de água. Um verdadeiro ecossistema oculto que se estende por milhares de quilômetros, conectando árvores e plantas em uma gigantesca internet natural. A Amazônia é, sem dúvida, um universo à parte, por cima e por baixo da Terra. Falando nisso, você sabia que existe também a maior floresta subterrânea do planeta? Sim, uma floresta de verdade. Ela está do outro lado do mundo, no Vietnã, dentro da gigantesca caverna Son Doong. Essa caverna é tão grande que abriga um ecossistema próprio lá dentro. Essa é uma floresta debaixo do chão. Escondida nas entranhas do Vietnã, existe uma caverna tão colossal que abriga seu próprio ecossistema. A Son Doong, descoberta em 1991 por um morador local, Ho Kang, e apenas explorada cientificamente em 2009, essa caverna surpreende por suas dimensões inimagináveis. Ela é considerada a maior caverna do mundo em volume. Son Doong significa caverna do rio da montanha, e o nome não poderia ser mais apropriado. No interior dessa maravilha subterrânea corre um rio, crescem árvores gigantescas e há uma floresta tropical inteira embaixo da terra. A cúpula da caverna é tão alta que caberiam prédios de 40 andares dentro dela. Em alguns pontos, o teto colapsou ao longo dos milênios, permitindo a entrada de luz solar e criando as chamadas dolinas, verdadeiras janelas para o mundo exterior que permitem o desenvolvimento de vida vegetal e animal ali dentro. Dentro da Son Doong, o cenário parece retirado de um mundo perdido. A névoa constante, causada pela umidade elevada e pelos contrastes de temperatura, o que dá ao lugar uma atmosfera mística. Estalactites e estalagmites colossais se formaram ao longo de milhares de anos, algumas com mais de 70 metros de altura. Em certos trechos, as formações minerais se assemelham a criaturas fantásticas, reforçando a sensação de estar em um ambiente alienígena. O mais impressionante, no entanto, é a floresta interna. Plantas crescem ao redor das dolinas, aves encontram abrigo e, surpreendentemente, até macacos já foram avistados ali dentro, aproveitando os pontos iluminados. É um ecossistema isolado e ainda pouco compreendido pelos cientistas, que veem na caverna uma oportunidade única de estudar como a vida pode prosperar em ambientes extremos. A caverna Son Doong faz parte do Parque Nacional Phong Nha-Ke-Bang, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Embora o acesso seja limitado, para preservar esse santuário natural, pequenas expedições guiadas são permitidas, e quem entra nunca esquece. Caminhar por entre formações milenares, ouvir o som do rio subterrâneo e observar árvores crescendo no escuro é uma experiência transformadora. Son Doong é mais do que uma caverna, é uma floresta escondida, um mundo secreto debaixo da terra, um lembrete de que ainda existem mistérios esperando para serem descobertos em nosso próprio planeta. Mas a biodiversidade está presente em toda a parte do nosso planeta. Você já imaginou quantas formas de vida existem debaixo da superfície do mar? A resposta é quase impossível de contar.
Os oceanos cobrem mais de 70% do nosso planeta e abrigam a maior diversidade biológica da Terra. De criaturas microscópicas que brilham no escuro até baleias gigantes que percorrem milhares de quilômetros, a vida marinha é tão rica quanto misteriosa. Nos recifes de coral, por exemplo, encontramos ecossistemas tão complexos quanto florestas tropicais. Eles ocupam menos de 1% do fundo marinho, mas abrigam mais de 25% de todas as espécies marinas conhecidas. Peixes coloridos, anêmonas, tartarugas e tubarões convivem em um delicado equilíbrio que sustenta a cadeia alimentar de muitos outros habitats. Nas profundezas abissais, onde não há luz solar, surgem seres tão estranhos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Peixes com lanternas na cabeça, polvos que mudam de forma e até vermes que vivem próximos a fontes hidrotermais, onde a água pode ultrapassar 300 graus Celsius. Esses ambientes extremos nos mostram o quanto a vida é resiliente e adaptável. A biodiversidade marinha não é só fascinante, ela é essencial. Os oceanos regulam o clima, produzem mais da metade do oxigênio que respiramos e são fonte de alimento para bilhões de pessoas. Muitos dos remédios modernos têm origem em compostos marinhos, e ainda há milhares de espécies que nem sequer foram descobertas. Estima-se que mais de 90% das formas de vida nos oceanos ainda estejam por ser identificadas. Mas toda essa riqueza está ameaçada. A pesca predatória, a poluição plástica, as mudanças climáticas e o aquecimento das águas afetam diretamente a vida marinha. Proteger essa biodiversidade é proteger o equilíbrio da Terra e o nosso próprio futuro. Imagine um lugar onde a Terra parece crescer em direção ao céu. Um colosso de pedra, gelo e vento que abriga as maiores montanhas do mundo. Esse é o Himalaia, uma cadeia montanhosa tão impressionante que molda o clima, a cultura e até mesmo o espírito de milhões de pessoas. Com mais de 2.400 quilômetros de extensão, atravessando países como Índia, Nepal, Butão, China e Paquistão, o Himalaia é muito mais do que um conjunto de picos altos. É uma gigantesca muralha natural formada há cerca de 50 milhões de anos, quando a placa tectônica indiana colidiu com a placa euroasiática, um encontro titânico que ainda hoje continua moldando o relevo da região. No coração dessa cadeia montanhosa está o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta, com impressionantes 8.848 metros de altitude. Mas ele não está sozinho. O Himalaia abriga mais de 100 montanhas, com mais de 7.000 metros de altura, muitas delas praticamente intocadas, cercadas de mistérios e lendas. Mas o Himalaia não é feito só de pedra e gelo. Ele também é um berço de biodiversidade. Entre suas florestas e vales escondem-se leopardos das neves, pandas vermelhos, iaques selvagens e milhares de espécies de plantas raras. Seus rios, alimentados pelo derretimento das geleiras, dão origem a alguns dos maiores sistemas fluviais da Ásia, como o Ganges, o Indo e o Brahmaputra, fontes de vida para centenas de milhões de pessoas. Além disso, o Himalaia é considerado sagrado em várias tradições espirituais. Para os hindus, é o lar de deuses. Para os budistas, um lugar de iluminação. Monges e peregrinos percorrem seus caminhos em busca de paz interior, enquanto alpinistas de todo o mundo enfrentam desafios extremos para conquistar seus cumes. Mas nem tudo são glórias. O Himalaia enfrenta ameaças crescentes com as mudanças climáticas. Suas geleiras estão derretendo rapidamente, afetando o abastecimento de água e aumentando o risco de desastres naturais. Ainda assim, essa cadeia montanhosa continua imponente, uma lembrança viva da força da natureza e da fragilidade da vida. O Himalaia não é mais do que um destino, é um símbolo, um lugar onde a ciência encontra a espiritualidade, onde o desafio físico se transforma em jornada interior,
Um reino onde o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras e onde talvez possamos nos lembrar de quão pequenos somos diante da grandiosidade do planeta. Essas são as Ilhas Maldivas. Elas são um verdadeiro paraíso natural em meio ao Oceano Índico. Localizadas ao sudoeste da Índia e do Sri Lanka, elas formam um arquipélago com cerca de 1.200 ilhas, das quais apenas cerca de 200 são habitadas. O que torna as Maldivas tão especiais é justamente a sua natureza intocada, com paisagens que parecem saídas de um sonho tropical. Essas ilhas são formadas por atóis de coral que emergem de uma cadeia submersa de montanhas vulcânicas. Os recifes de corais que cercam as ilhas não só protegem as costas das ondas do oceano, como também abrigam uma das maiores biodiversidades marinhas do planeta. Raias-manta, tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos e cardumes multicoloridos convivem em perfeita harmonia nesse ecossistema vibrante. A areia das praias é branca e fina como talco, composta principalmente por fragmentos de corais. As águas que banham as Maldivas são incrivelmente transparentes, com tons que variam do azul turquesa ao verde esmeralda. Essas características fazem das ilhas um destino cobiçado por mergulhadores, amantes da natureza e viajantes em busca de tranquilidade. Mas, além da beleza visível, há um equilíbrio delicado que mantém esse cenário natural tão espetacular. As Maldivas estão entre os países mais baixos do mundo, com uma elevação média de apenas 1 metro acima do nível do mar. Isso torna o arquipélago extremamente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar e o branqueamento dos corais causado pelo aquecimento das águas. Apesar disso, as comunidades locais seguem preservando sua relação com o mar, praticando pesca sustentável e mantendo tradições antigas ligadas à vida nas ilhas. Muitos resorts que operam na região também vêm adotando práticas ecológicas, buscando um equilíbrio entre turismo e conservação ambiental. Visitar as Maldivas naturais é uma experiência de conexão com a essência da natureza tropical. É mergulhar em um mundo onde o tempo parece desacelerar, onde o canto das aves, o barulho das ondas e o brilho do sol criam uma harmonia perfeita. E, acima de tudo, é lembrar que preservar lugares como esse é um compromisso com o futuro da vida no planeta. Essa é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido dos oceanos da Terra. Um abismo tão misterioso quanto fascinante, onde a luz do sol nunca chega e a pressão é esmagadora. Localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, essa fenda submarina atinge uma profundidade impressionante de cerca de 11.000 metros em seu ponto mais profundo, conhecido como Challenger Deep. Para ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest dentro dela, ainda sobrariam mais de 2.000 metros de água acima do topo da montanha. É como se a Fossa das Marianas fosse outro planeta escondido dentro do nosso. A pressão lá embaixo é cerca de 1000 vezes maior do que ao nível do mar, o suficiente para esmagar a maioria dos equipamentos humanos. Mesmo assim, formas de vida conseguiram se adaptar e prosperar nesse ambiente extremo. Micro-organismos, crustáceos translúcidos, peixes sem olhos e até estranhas criaturas bioluminescentes vivem nesse mundo de escuridão total, onde cada ser parece saído de um filme de ficção científica. A Fossa das Marianas é também o verdadeiro laboratório natural. Cientistas acreditam que os organismos que vivem lá podem guardar segredos sobre a origem da vida, formas alternativas de metabolismo e até pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas, como as luas oceânicas de Júpiter e Saturno. Estudá-la pode ajudar a entender o passado da Terra e também o futuro da exploração espacial. Mas chegar lá não é tarefa fácil. Pouquíssimas expedições tripuladas conseguiram atingir o fundo da fossa. Entre elas está a do cineasta James Cameron, que em 2012 desceu sozinho ao Challenger Deep em um submersível especial.
foi uma jornada solitária e histórica que revelou um pouco mais desse mundo oculto. Além de sua profundidade, a Fossa das Marianas também chama a atenção por sua importância geológica. Ela se formou devido ao encontro de duas placas tectônicas, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Esse tipo de encontro, chamado de subducção, é responsável por terremotos, vulcões submarinos e pela criação dessas fossas abissais. A Fossa das Marianas é um lembrete de que nosso planeta ainda guarda lugares praticamente inexplorados, cheios de mistérios e surpresas. Mesmo em plena era da tecnologia, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas dos nossos próprios oceanos. Talvez, ao olhar para o mar, o que realmente nos atraia não seja apenas a superfície azul, mas o que está oculto lá embaixo, um universo escuro, silencioso e repleto de vida extraordinária.